Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e uma a outra extremidade dos céus. De uma a outra extremidade dos céus. Jesus está voltando. Talvez essa introdução tenha te feito lembrar de algo muito importante. E de fato é algo muito importante, a volta de Jesus. Os sinais já estão acontecendo e talvez você não esteja percebendo eles. Em Mateus 24, versículo 1, Jesus dá aos discípulos sobre os sinais da sua vinda, sobre os sinais da consumação dos séculos. De repente os discípulos se encontram olhando para um templo e pensando na estrutura do templo, como era muito forte, eles talvez pensavam consigo que nada poderia derrubá-lo. Mas Jesus disse, olha só, vejam bem essa estrutura desse templo e percebam que quando o grande dia chegar, não haverá aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. E de repente no Monte das Oliveiras eles perguntam, Senhor, quais serão os sinais do fim dos tempos, os sinais da consumação dos séculos? Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane, porque nesse tempo surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos e farão muitos sinais. Também vocês ouvirão falar de guerras e também de rumores de guerras. E também de reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas isso é necessário que aconteça para que vocês então percebam que está próximo o fim. Jesus também fala a respeito da abreviação do tempo, para que os escolhidos não fossem enganados por conta dos sinais e dos prodígios que os falsos profetas, que o anticristo iria vir a fazer. Sabe, queridos, eu tenho percebido no tempo de hoje, nos tempos atuais, que disse que essa geração é uma geração extravagante, que é uma geração diferente, que os tempos mudaram. Mas sabe o que deixa falar meu coração nesse dia para vocês? É que Deus não mudou. A palavra também não mudou. O diabo, teu adversário, não mudou. E principalmente a tua natureza pecaminosa também não mudou. Ou seja, aquilo que Satanás fazia para derrubar os nossos irmãos que eram cheios de Deus, ele continua fazendo hoje e infelizmente ele tem muito êxito. Infelizmente ele tem usado pessoas para enganar os escolhidos, para enganar aquele que o Senhor os predestinou à salvação. O Senhor está voltando e é importante que essa notícia seja dada a todo mundo. É a melhor notícia que já nos foi dada, a notícia da salvação, a notícia da consumação, de que Ele nos ama. Só que tem muitos dos nossos que estão se perdendo por conta de muitas coisas atrativas desse mundo. E por favor, não me venham com um evangelho de atrações, um evangelho que precisa ser enfeitado para ganhar vidas. O evangelho de Cristo é imutável. As notícias que Jesus nos deu são imutáveis. Elas por si só, o evangelho por si só é suficiente para atrair e salvar qualquer pecador. O que eu tenho visto muito nessa geração, que talvez seja uma geração que tenha conhecido o evangelho atualmente, é que precisa-se de muita parafernália, precisa-se de muitas luzes, precisa-se de muitos equipamentos para atrair pessoas à salvação. Mas Jesus, através do seu profeta Jeremias, diz que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Com amor ele nos amou. Ele não precisou nos amar, mas nos amou. E com benignidade, com o seu caráter bondoso, com o seu caráter fiel, nos atraiu. A sua palavra nos atrai. O que Jesus precisa de nós é que nós voltemos à essência, voltemos a nos lembrar que Ele está voltando e com isso voltemos a pregar o Evangelho que Ele nos ensinou, o Evangelho da salvação, o Evangelho de renúncia, o Evangelho de mudanças, o Evangelho de transformação. Satanás tem levantado os seus profetas, os seus pregadores e tem atraído muitos à perdição. A palavra do Senhor nos diz que a porta é estreita, e são poucos os que irão passar por ela, e largo é o caminho da perdição, e são muitos os que entrarão por ela. Então Satanás tem trazido para esse mundo coisas atrativas que façam com que até os escolhidos, se possível, sejam enganados.
Você tem percebido pessoas deixando de fazer o que elas faziam, pregar o evangelho como pregavam, amar como elas deveriam amar, evangelizar. Não se vê muito mais isso no tempo de hoje. Isso é para que você perceba que o fim está próximo, que Jesus está voltando, que os sinais estão se cumprindo. Você tem escutado por aí nas notícias, nos jornais, sobre rumores de guerras, sobre guerras também. Você tem se encontrado sobre reinos se levantando contra reino, nação contra nação. Você tem visto notícias de pai matando filho e filho matando pai. Os inimigos têm sido os da própria casa. Você tem percebido isso acontecer. Só que talvez você não tenha associado isso aos sinais que Jesus nos revelou. Ele nos preditou tudo isso para que a gente não fique desesperado. Ele também diz que por conta da iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. E por isso o Senhor abreviou o tempo, porque se ele não abreviasse, ninguém seria salvo. Então ele tem abreviado o tempo. Você tem visto o tempo passar muito rápido. Na verdade, o tempo está passando muito rápido. Ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Ontem eu estava em dezembro, agora já estou em junho de 2019. Como assim? As coisas estão acontecendo muito rápidas. Pessoas estão indo embora muito rápido e eu nem estou percebendo. Sabe, muitas das vezes nós estamos vivendo assim como a parábola do semeador. Uma semente cai na beira do caminho e as aves vão e comem. Uma semente cai no meio dos pedregais e aí, né, ela cresce e o sol a queima porque não tem raiz. Então uma semente ela cai no meio dos espinhos e ela cresce, só que os espinhos a sufocam e uma semente ela cai num campo fértil. E aí, né, esse campo ele gera fruto e o fruto dá a 100 por uma, a 60 por uma, a 30 por uma. É comparado ao tempo de hoje, aos cristãos de hoje. Muitos cristãos, eles ouvem a palavra, mas aí o inimigo vem e atira do seu coração. E muitas das vezes a semente é pregada em campos, em campos pedregosos, e aí a pessoa que recebe bem a palavra, ela se alegra na palavra, mas as dificuldades da vida são muito grandes, que ela não tem raiz em si mesma e não consegue suportar. O meu casamento não deu certo, eu não vou continuar com Jesus. A minha vida financeira não está funcionando, eu não vou continuar com Jesus. O evangelho é muito difícil para mim, eu não nasci para ser crente. Isso é para quem tem coragem, de fato é para quem tem coragem. Mas aí a pessoa não suporta, não tem raiz em si mesma e se afasta. E aí tem outras pessoas que são como o campo cheio de espinhos, a semente cai e aí ela cresce, só que os desejos da vida, né? As riquezas tomam conta do seu coração e ela começa a se ensoberbecer e começa a se afastar de Deus porque tem que tomar conta dos seus bens, tem que tomar conta daquilo que conquistou e aí se perde no evangelho. Mas aí o Senhor tem escolhido você, que é um campo fértil, que tem um coração ensinável, um coração disposto a amar, um coração disposto a pregar o evangelho, e ele diz: esse sim é o campo que eu preciso, esse sim é o campo que vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e é esse campo que vai pregar o evangelho para muitos. É disso que o Senhor quer de mim e de você. Um campo fértil, um campo ensinável, um campo que dê muitos frutos, porque a palavra diz: árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo, para nada servirá. O Senhor tem separado os seus escolhidos. Para um, ele colocará o trigo no celeiro, e outro, aqueles que não dão fruto, a palha, as árvores infrutíferas, ele colocará no fogo que nunca se apaga. E você não se preocupa com isso, você não pensa nisso. Jesus está voltando, mas ele quer salvar você, ele quer salvar a sua família. Guarde isso no seu coração. Não seja atraído por coisas desse mundo, por coisas desse século. Deixe o teu coração ser atraído pelo evangelho, pela palavra de Jesus. É isso que importa. Ele está voltando e colocará os seus anjos para recolher o seu povo. Volte o seu coração para Jesus. Volte a sua vida para Ele. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a tua família, mas Ele quer começar por você. Permita com que Ele entre hoje no seu coração. Diga: Jesus, eu quero que você habite na minha vida e mude o meu caráter, mude o meu ser, mude quem eu sou. Permita com que Ele faça isso. Não se prenda, não se culpe pelos seus pecados passados, porque Ele já os aniquilou na cruz. Hoje você é a justiça de Deus, porque Jesus se fez pecado por você. Permita com que Ele habite em você e faça morada, faça mudanças.
E essa é a palavra que eu quero deixar para você. A notícia que nos traz esperança, a volta do Rei, a volta de Jesus. Se alegre com isso, porque Ele está voltando e Ele virá buscar a sua igreja. Deus te abençoe e fique na paz. Falou, falou!